Muito bem, amigos, vamos encerrar esse maravilhoso estudo que falou sobre o selo de Deus e a marca da besta. Foi um estudo impressionante porque Deus nos alertou sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Obviamente, não podemos ignorar que a palavra de Deus, com todo o seu apoio escatológico, ou falando do tempo do fim, nos mostra a realidade do que vai acontecer. Por isso, nós poderemos comprovar através das profecias tudo que já aconteceu, tudo que foi previsto e aconteceu, e aquilo que está sendo previsto para o futuro e com certeza acontecerá. Nós vamos entender, ou entendemos essa semana, que o selo de Deus vai determinar uma perseguição que será vinda dos adoradores da besta. Aqueles que vão venerar o dia do sol. E nesse dia as pessoas terão que ficar em casa, ou terão que estar com a família, ou terão que estar ecologicamente correto, ou terão que seguir leis que darão segurança ou menos violência. E as pessoas que se oporem a essa situação serão consideradas como pessoas de oposição. E então a perseguição existirá. Já aconteceu no passado, já aconteceram tantas coisas que o ser humano, hoje no século XXI, pensa assim, mas o ser humano está muito adiantado. Talvez esteja adiantado em tecnologia, mas no instinto animal ainda continua com a mesma ferocidade dos animais que se extraviam, dos animais que ficam loucos, sedentos por sangue. Quando as pessoas são contrariadas, elas mudam totalmente o seu parecer. E aquilo que parecia ser uma cultura, nem sequer parece de longe. Eu vi no trânsito 2 homens bem uniformizados, bem trajados, ternos de fino corte. Um relou no retrovisor do outro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo. Eu vi os 2 homens saírem no tapa. Eu vi que cada um deles tinha um bottom da ordem dos advogados. Desculpem os advogados, mas foi o que eu vi. 2 advogados, homens cultos, que mexem com a lei, com os direitos, se pegaram no tapa no meio do trânsito. Então, a cultura, a didática, não modifica a natureza do ser humano, só Jesus Cristo modifica. Então, o ser humano, controlado pelo diabo, pode fazer coisas horríveis. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 446, ela diz o seguinte: o característico especial da besta e, portanto, da sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Essa é a característica, ou o traço característico da besta é a violação dos mandamentos de Deus. Daniel, a respeito da ponta pequena, ele relatou o seguinte: cuidará em mudar os tempos e as leis. E ele estava falando do papado. Paulo intitulou a ponta pequena como sendo o homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Os que se tornarão vencedores por causa da obediência a Deus precisarão estar atentos às mudanças que o mundo político e religioso apresentará, pois nosso testemunho será de grande valor diante de Deus e dos homens. Já perceberam que nós temos muitos evangélicos no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados do Estado, na Câmara dos Vereadores? Já percebeu isso? É porque isso é profético. Quando houver uma votação para se aprovar um dia de descanso e esse dia não será o sábado, aí então teremos votação da maioria. Por isso que existe bancada evangélica, porque tudo isso está sendo preparado para o cenário final. Como no passado, a história nos mostra que a besta, ou o poder papal, teve uma ferida que foi curada. No ano de 1798, Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier ir até Roma, tirar o Papa Pio XVI do trono papal e levá-lo para a Bastilha, na França, para que ele ficasse preso. E durante 130 anos, o papado não teve nenhum tipo de atuação no cenário mundial. Em 1929, o Benito Mussolini, da Itália, o presidente, chamou o Papa e empossou o Papa como dirigente máximo da cristandade e transformou o Vaticano num Estado político e o Papa como chefe de Estado.
Então, nesse momento, 1929, a ferida mortal foi curada. E o apóstolo João no Apocalipse diz assim: e toda a terra se maravilhou após a besta. O apóstolo Paulo, inclusive, vendo a tendência do cristianismo e a forma como o erro ia penetrar na igreja, ele disse assim que haveria de surgir o filho da perdição. Por isso, ele chamou assim de presunção do filho da perdição, que se assentar no trono e querer ser semelhante a Deus, dominando tudo, inclusive a parte política e religiosa, mandando na vida e na morte das pessoas. A profecia dos 1260 anos cumpriu-se de maneira plena. Como João disse, 42 meses, ou seja, 1260 dias, a mulher fugiu para o deserto. Do ano 538, quando o Papa foi empossado como dirigente máximo, até 1798, 1260 anos, houve uma perseguição papal como nunca houve na história. Mais de 10.000 valdenses foram mortos. Os huguenotes foram mortos 4.000 numa noite só, na noite de São Bartolomeu. Por isso, ou seja, a característica assim, da besta é crueldade, é pressionar as pessoas para que as pessoas sigam aquilo que ela está demandando, colocando como sendo a verdade plena. Por isso, a grande pergunta é: renunciaremos à nossa fé diante da perseguição? Os mártires do passado não desistiram e a verdade cresceu muito. Por isso, o nosso testemunho vai ser de muito valor diante de Deus e dos homens. Como estratégia do grande conflito, o diabo estará promovendo a desconfiança nas instituições e nos governos globais, para que a besta ela apareça no cenário como sendo o solucionador dos problemas. E a partir disso, os governos darão à besta toda a autoridade, e principalmente a besta que vai surgir da terra. De Apocalipse 13, vi uma besta que subiu da terra, tinha 2 chifres e parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta os Estados Unidos, que vai dar assim todo o poder para a besta que vai levantar-se do mar, que é justamente o papado. E então, a partir disso, vai glorificar a imagem da besta, que é a santificação do domingo. Por isso, com o controle do mundo e com a autoridade outorgada por governantes e líderes mundiais, a besta imporá a sua marca e vai tornar isso a sua supremacia e exigir adoração, que será justamente transferida para o diabo de forma direta. Os que rejeitarem esse sistema de adoração exigido pela besta sofrerão as consequências e chegará então até a morte. Os filhos fiéis de Deus continuarão observando o sábado e cultuando a Deus, o Senhor de suas vidas. Sabe quando o profeta Daniel foi assim avisado de que ele não poderia mais orar a Deus? Porque havia um decreto de que no prazo de 30 dias, nenhuma pessoa poderia pedir nada a nenhum Deus, a não ser o rei, a um homem que se colocava no trono como sendo no lugar de Deus. Nesse momento, o profeta Daniel deu um testemunho maravilhoso. Abriu a janela para o lado de Jerusalém e 3 vezes por dia ele orava. Onde o profeta Daniel encontrou tanta coragem? Em Deus. Não foi instantâneo. Ele já fazia isso desde a sua meninice. Por isso, a nossa fidelidade a Deus vai nos dar ousadia e coragem para enfrentarmos todas as arrogâncias da besta. Se meditarmos o que as pessoas pensavam alguns anos atrás, nós podemos dizer que não poderemos assim achar o que vai acontecer no futuro. Lá no passado, alguns anos atrás, as pessoas diziam que certas coisas não iam acontecer. Por exemplo, o funcionário do setor de patentes americano, sabe o que ele disse? Ele disse, olha, não existe, em 1899 ele disse isso, não existe mais nada para inventar. O ser humano já inventou de tudo. E hoje nós temos até inteligência artificial, que vai mudar totalmente a vida das pessoas dentro de pouco tempo. Nós temos situações assim que nos impressionam. Então, não podemos acreditar que o ser humano não consiga mais do que ele já conseguiu.
no ano de 1903, um memorando da empresa Western Union recebeu assim a proposta de que era uma empresa de tecnologia. Alguém disse, olha, nós temos esse aparelho. E sabe o que essa empresa disse? Olhou o aparelho que era o telefone, que foi inventado por Graham Bell. Então aquela empresa de tecnologia olhou o telefone e mandou uma carta para todos os clientes dizendo, isso é uma porcaria, isso nunca vai ser usado pelas pessoas do nosso planeta. E hoje o telefone está na mão de pelo menos 3 bilhões de pessoas, para se ter uma ideia. Então, o que vai acontecer no futuro? O ser humano não sabe, mas Deus já abriu a cortina profética e já está nos dizendo o que vai acontecer. Eu tinha um relógio de bateria, e quando eu fui sábado para a igreja que eu olhei, estava parado. A bateria havia terminado. Eu sempre orientei meus compromissos por aquele relógio, mas agora ele estava falhando. Existe um relógio que não falha, é o relógio profético de Deus. Esse relógio, os ponteiros estão correndo e logo se alinharão na meia-noite do nosso mundo. Temos que entender que Deus, em todas as situações que ocorreram nesse mundo, contra os seus filhos, Deus sempre fez a intervenção e livrou os seus filhos do pior. Então, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a forma gloriosa como o Senhor guiou o seu povo no passado. Deus abençoe a todos. Tenham um feliz sábado e que possamos ficar firmes, porque a marca da besta virá, mas o selo de Deus protegerá aqueles que já estão sendo selados sábado após sábado ao estarem na igreja com sua devoção sincera adorando a Deus. É um preparo para a prova que virá lá na frente. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Tão boa, tão instrutiva, um alerta tão poderoso. Ajuda-nos, Senhor, a cada sábado fazermos nosso compromisso, renovarmos nosso compromisso com o Senhor, para que no teste final do sábado nós possamos dizer, eu adoro o Criador. Que haja uma bênção em cada adorador, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz sexta-feira e feliz sábado para você e sua família.